O que que acontece se você pega Super Mario 64 com aquela jogabilidade linda e espetacular que ele tinha? Simplesmente leva ele pro GameCube, remove metade de seus movimentos, ainda por cima removendo o Long Jump, que era a melhor coisa que esse jogo tinha proporcionado, bota uma mochila nas costas do Mario que só joga água e ainda por cima faz missões extremamente injustas e difíceis. Bem, se você respondeu Super Mario Sunshine, você está automaticamente certo. Socorro, caralho! Olá, amigos, como estão? Sou Kirby Brazuca e eu estou aqui para falar de Super Mario Sunshine. Mas se você acha que eu vou falar mal do jogo, criticar ele, falando o quanto que eu odeio esse jogo e agir como se ele tivesse matado a minha família inteira, você está redondamente enganado. Pelo menos, não totalmente. Bem, tudo começou na Space World de 2001, que era o ano em que o GameCube estava sendo anunciado, ainda como projeto Dolphin. Aí a Nintendo mostrou o Super Mario Sunshine ao mundo, que era para ser o jogo de estreia do GameCube. Mas por conta de alguns atrasos, Luigi's Mansion acabou sendo lançado primeiro apenas para tapar buraco. E olha só, eu arrisco dizer que este jogo é melhor que Mario Sunshine. Enfim, por conta desses atrasos, o jogo acabou sendo lançado no segundo ano de vida do GameCube, ou seja, em 2002. Enfim, Vamos começar antes que esfrie, hein? bem, tudo começou em um belo dia de férias, onde Mario, Princesa Peach e alguns Toads estavam viajando de avião para a paradisíaca Ilha Delfino. Esta ilha tropical e relaxante, habitada por vários seres chamados piantas, estes bichos esquisitos aqui. E essa ilha é cheia de frutas e lugares divertidos. Divertidos quando não são um completo do inferno, mas já já a gente chega nesse mérito. E durante o comercial da Ilha Delfino que tá passando no avião, a Princesa Peach acaba reparando numa criatura bem sinistra parecida com o Mario. Mas isso não importa no momento porque o avião deu um freio feio, porque simplesmente tinha seja lá o que foi isso aqui. A princesa logo repara que tem aquela figura de novo, só que dessa vez um pouco mais aparente. E o Mario decide averiguar essa situação. Durante sua caminhada de linha reta, ele acaba se deparando com uma criatura chamada Flood, que é nada mais nada menos do que uma mochila que joga água, criado pelo professor Elvin Guedes. E assim a gente repara que o professor Desastre, assim como todos nós jogadores de Mario, prefere muito mais o Luigi. Afinal, o Luigi tem seu icônico Poltergust e o Mario só tem essa coisa que joga água aí. Com seu novo brinquedinho falante, você obviamente decide usar naquele negócio. E sai um bicho de dentro de lá. Depois de destruir este bicho, o Mario simplesmente vai preso porque alguém acusou ele de fazer discurso de ódio no Twitter. E sua punição será fazer serviços públicos. Esse é o nosso herói, senhoras e senhores. Episódio de hoje. Brutal. Acabou pro beta. E olha só, de novo aquele bicho, só que com cor diferente. Meu Deus do Fabuloso. céu. Depois de destruir ele, surge uma estátua do chão, juntamente daquela figura parecida com o Mario. O nome dele é Shadow Mario. E simplesmente ele leva a Princesa Peach e o Toad Luffy não faz nada. Que bicho inútil, viu? Enfim, depois dessa perseguição muito difícil, meu Deus do céu, quanta adrenalina. O Shadow Mario solta a Princesa Peach e cria um portal naquela estátua. E aí a gente apenas segue ele. Então a gente vai para a primeira fase do jogo, dá uma caminhadinha e de novo aquele bicho, puta que pariu. Como dá pra ver só pelas imagens aí,
Esse jogo é simplesmente belíssimo. E você também, ô gostosa. Afinal, não estamos mais naquela fábrica de tijolos que era o Nintendo 64. Agora estamos no GameCube, um videogame capaz de criar gráficos de alta definição e ultra realistas, que você pode ver até os pelos dos... E tudo só pra mostrar que a Nintendo tinha muito mais capacidade do que aquela coisa chamada PlayStation 2. Just beginning. Exemplos de gráficos aqui que eu posso mostrar são a água, que simplesmente é nice, ou também o próprio modelo do Mario, que é muito mais bem feito do que o Mario do Mario 64. E outra coisa que eu tenho que destacar aqui são as músicas. Simplesmente parece que o Koji Kondo acordou em algum dia que ele estava muito inspirado e simplesmente tomou 500 litros de Tadala e compôs as músicas com gosto. Eu vou passar aqui as minhas músicas favoritas e caso você não queira escutar, é só pular pro tempo que tá aqui no vídeo. Beleza, Kirby, mas e sobre sua gameplay? Bem, como eu disse, eles simplesmente pegaram a jogabilidade do Mario 64, deram carinho e esquartejaram ela brutalmente. Movimentos como pulo triplo, Daiane dos Santos ou mergulho estão aqui ainda. Também adicionaram um movimento novo, o pulo giratório, que não é nem metade do que o carpadinho já foi. Isso tudo apenas para trazer um novo artifício para os jogos do Mario, o Flood. O Flood tem 4 formas, então tá na hora da edit com Bring Me to Life. Primeiro temos a forma base. Essa aqui é bem simples, mas tudo depende da leveza que você bota o seu dedo no botão. E não tirem essa frase de contexto, por favor. Se você deixar seu dedo levinho no R, você pode pular e andar usando o Flood. Mas se você apertar o botão com força, você fica parado, mas pode mover livremente seu Flood para várias direções. Também temos o Jetpack. Esse aqui funciona como um salva-vidas para pulos broxados. Mas tem vez que só ele não é o suficiente para te salvar. Além disso, também temos o foguete. Esse aqui serve para... Ora, pra que mais seria? Pra quebrar totalmente o jogo. E por último, o ventilador, ou seja lá o que for essa porra aqui, ele te permite correr bem mais rápido e também andar sobre as águas. A conclusão disso tudo é que a gameplay é boa, decente até, mas tudo isso acaba virando um problemão com as fases desse jogo. Ok, falando assim eu fiz parecer que as fases desse jogo são completo do inferno. Mas na verdade é só eu exagerando mesmo. Mas também eu não tô tão errado assim. E vocês vão entender muito bem o porquê. Começando pela primeira fase, Bianco Hills. Ela é basicamente a Bob-omb Battlefield do Mario 64. Mas com algumas diferenças em sua estrutura e em várias outras partes. Primeiro, ela não está mais seca.
o que é meio óbvio. E também não está rolando aquelas guerras insanas entre bobombes. Na real, aqui é bem mais pacífico e pacato. Basicamente só tem uma civilização apenas vivendo por aqui. O local tem riachos, um moinho gigante e um vilarejo bem pacífico. Ela gira mais em torno da verticalidade. Plataformas suspensas, cordas, moinhos gigantes. O Flood ajuda pra caceta se você quiser passar disso aqui. Mas também cria uma falsa sensação de segurança. Porque basta um pulo errado, uma câmera ruim ou um frame de azar, que tu cai direto pro caixão. E é aqui onde encontramos o real primeiro chefão, a Pitei Piranha. Ou melhor dizendo, a planta do Smash Bros. As lutas consistem em você desviar das cabeçadas dela e também desviar dos vômitos que ela solta igual um cachaceiro. E quando ela abre a boca, é só usar o seu Flood pra encher ela e dar uma bundada na barriga dela 3 vezes. Sim, é bizarro e meio... Depois disso tudo, temos a Rico Harbor, que teoricamente seria o local onde os piantas iam trabalhar pacificamente e só ganhar seu dinheirinho. Ah, meus amigos, lendo engano, a vibe dessa fase é boa. E a música dela é uma das minhas favoritas, inclusive. Mas se você for um marinheiro de primeira viagem, prepare-se para se perder, meu caro. Porque o jogo deixa muito bem claro onde você tem que ir. Mas ele não deixa claro o que você pode fazer para ir lá. Resultando em horas e mais horas que você vai simplesmente querer se jogar de um prédio porque queria estar jogando um jogo melhor do Mario do que tá passando por essa dor de cabeça. Mas você lembra que pagou mais de R$300 nessa porra dessa coletânea. Isso se você estiver jogando no 3D All Stars. Se você estiver jogando em emulador, aí tá tudo sus. E temos outro chefão que vai se repetindo várias e várias vezes. Ai, meu Deus do céu. Só que diferente da Pitei Piranha, que tem diferença nas suas 2 batalhas, esse aqui aparece mais de 2 vezes e não tem diferença nenhuma nas suas batalhas. Apenas o local onde ela se passa. Ele vai tentar te atacar com seus tentáculos e você vai precisar apenas pular em cima deles. Assim você pega esses tentáculos e arranca eles. Até chegar o momento que você vai poder arrancar o bico dele e assim matá-lo. Nintendo, meus caros. Também temos as corridas de Lula Molusco, que são bem divertidas por sinal. Tudo bem que o controle delas é meio duro, mas, meu amigo, estamos falando de algo rápido. Controle duro é o que mais vai ter por aí. Existem 2 shines em torno desses Gooper Bloopers. A primeira é que você precisa fazer uma speedrun numa pista e se você bater em alguma parede, você morre. E o outro que é um pouquinho mais chatinho é de você pegar 8 moedas vermelhas. De início parece que vai ser fácil, afinal as moedas vermelhas estão localizadas no mesmo rio, mas quando você volta à sua consciência, você acorda em uma cama de hospital e seus pais dizem que você bateu muito a cabeça na parede. Tanto que tem até sangue marcado na parede, que tá extremamente difícil de tirar. Gelato Beach, o motivo de eu odiar praias, ai meu Deus do céu. Ela parece ser daquelas praias que as pessoas gostariam de ir pra relaxar. Mas aí você descobre que aqui nesta fase reside a Shine da Centopeia Gigante, o Festival da Melancia e o mais temido de todos, Pássaro de Areia. Mas é aqui que aparece pela primeira vez o nosso querido El Piantissimo. Sabe o Koopa The Quick do Super Mario 64? Ele é praticamente isso, só que com um moveset semelhante ao do Mario, e ele é realmente rápido. E se você perder a corrida contra ele, além de você não ganhar a Shine, você ainda morre. Depois de você ter pelo menos pego 1 ou 2 Shines da Gelato Beach, a Princesa Peach é levada por esse submarino que está sendo pilotado pelo Shadow Mario. E ele vai em direção a Pina Park.
um parque de diversões super, hiper, mega divertido. Então você vai lá, persegue o Shadow Mario mais uma vez. E ele ainda dá uma de Moisés e simplesmente invoca esse Bowser gigante robótico. E tem essa batalha que é simplesmente um inferno. Você precisa atirar mísseis nesse Bowser gigante. O que não seria um problema se tivessem outros mísseis te perseguindo. Fora que quando você tá longe dele, você ainda precisa dar um tiro de fé. E como extra, se você estiver jogando isso depois de comer aquela feijoada, meu amigo, boa sorte pra você com o teu vômito. Que aí tu vai virar uma lenda na internet por ter vomitado no seu GameCube. Depois disso, o Shadow Mario se revela ser o Bowser Jr., um dos piores personagens de Super Mario, só pra constar. E ele diz que a Princesa Peach é a mãe dele. Mas todos nós sabemos que isso é mentira, porque a única e verdadeira mãe dele é o Shigeru Miyamoto. Agora sobre a fase em si, a única coisa que eu tenho a dizer mesmo é que esta fase simplesmente destrói qualquer lei de segurança que pode existir sobre um parque. Sirena Beach, mais conhecida como a fase da famosa aura negativa de Super Mario Sunshine. Oh meu Deus, aura mais rego. Ela é mais conhecida por esse iniciozinho aqui da fase, com o Hotel Defino, esse negócio aí que parece mais o controle do GameCube, e também esse pôr do sol lindo. Mas toda essa alegria já deixa de existir logo da primeira Shine dessa fase, porque o lugar tá todo sujo de raio, e o motivo é claro: existe essa raia gigante aqui em 2D ou 4D, sei lá, que simplesmente tá infestando o lugar desses raios. Então você deve eliminar ele usando sua Flood. Mas calma, não é só tacar a Flood nele não. Ele se divide em várias partes, que vão se dividindo em outras partes, o que simplesmente vira um inferno, e você já vai ficar fora da sua sanidade mental por causa dessa porra. Mas se você conseguir aguentar essa porra até o fim, não se preocupe que as shines ficam cada vez piores, pois aqui dentro do Hotel Delfino é tudo extremamente labiríntico e você não sabe pra onde é que tem que ir. Nokimei! Próximo. E por último, Pianta Village. Esse local era pra ser uma vila super, hiper, mega pacífica, onde os piantas vivem por lá. Até você descobrir que tem os chinchomps à soltas, alguns que estão pegando fogo, e outra shine que simplesmente tá tudo em chamas. Pois é, meus caros, isso aqui é uma merda. Mas olha pelo lado bom, pelo menos é uma fase que tem algumas shines de dia e outras de noite. Mas calma que ainda tem mais. Eu nem falei das piores fases desse jogo. Aquelas que simplesmente fizeram eu quase desistir de fazer essa review. Aquelas que simplesmente também fizeram eu tomar uma das decisões mais absurdas. Mas ou era isso, ou eu simplesmente cancelava essa review. As fases secretas. Dessas fases simplesmente parece que o Mario virou bolsonarista. Pegaram meu telefone E começou a beber muito detergente, assim fazendo com que ele tenha visões extremamente distorcidas e estranhas e completamente infernais. E ainda por cima, quando a gente entra nessas fases, o Shadow Mario simplesmente nos assalta e rouba o nosso Flood. Assim, tendo que passar por essas fases, se você quiser fazer o 100% desse jogo, você vai ter que passar por cada uma delas de novo. E elas têm os mais diversos temas, como por exemplo, andar por plataformas se movimentando, andar por plataformas girando, ou pior deles, andar por plataformas que giram e se movem. E você já vê que vai ser uma merda quando até mesmo entrar nelas já é um inferno. Mas que porra é essa? Por exemplo, olha isso aqui.
como que eu vou entrar aqui sem tomar um mísero dano? Isso sem falar das fases secretas que se escondem na Delfino Plaza, que são tão repugnantes quanto. E sinceramente, a que mais se destaca nisso é, claro, a tão temida Pachinko. O seu objetivo aqui é pegar as 8 moedas vermelhas que estão por aqui. Até aí de boa. Se não fosse a porra da física dessa fase que simplesmente não funciona. Sabe o jetpack no qual você confiou a vida inteira e simplesmente te salvou toda hora? Bem, mande ele tomar no cu agora, porque ele simplesmente não funciona aqui. Você era o meio Fruit. eu amava você. Porque simplesmente ele não vai aonde você quer. Você precisa dar uns saltos da fé. E ai, meu amigo, se você cair pra fora da fase, tu vai precisar fazer tudo de novo. E pra piorar ainda mais o que já tava ruim, se você tomar game over, você vai ter que voltar pra fase inteira, que já é extremamente difícil de você entrar nela. Nintendo, o que caralhos você fez? E depois disso tudo, eu fiquei tão puto, mas tão puto, que eu simplesmente fiz algo que confiscou a minha carteira gamer e eu não sei como é que eu vou fazer para conseguir recuperá-la. Eu baixei um save 100%. Olha, eu sei que vocês estão tremendo as mãos de raiva agora comigo, e eu entendo completamente o motivo. Afinal, eu preparei um hype pra algo que eu não tenho moral nenhuma pra dizer, supostamente. Afinal, se eu baixei um save 100%, automaticamente eu não sou gamer. Mas se não fosse o fato de eu ter baixado um save 100%, eu não teria aproveitado as fases adiante e não estaria fazendo essa review agora. Então vamos deixar de enrolação e bora pra Corona Mountain. Cocoricó, seu arrombado! How dare you disturb my family vacation? Finalmente temos a batalha final contra o Bowser. E meu amigo, ela até que é simples, só que isso não significa que ela é fácil. O lance aqui é você usar o foguete para dar um pulaço e então ativar o Kaioken na sua bundada. Seria simples, não é mesmo? Acontece que quando você acerta os alvos, as plataformas começam a cair. Então você precisa dar uma subida para não acabar morrendo. Mas tem a água verde que te queima e o Bowser que taca fogo também não ajuda. Fora que também cair para fora do cenário é muito fácil. Mas depois de muita sofrência, eu finalmente consegui destruir essa porra dessa banheira. E o Bowser caiu de muito alto.
Mario, eu consegui ser útil. Mario, olha! Júnior, eu tenho algo difícil pra te contar sobre a Princesa Peach. Eu sei que ela não é minha mamãe de verdade. Algum dia, quando eu for maior, eu quero lutar com aquele Mario de novo. Esse, meu garoto. Muito bem, filho. A linhagem real da família Koopa está mais forte do que nunca. Mas por enquanto, vamos só descansar um pouco. As férias começam agora. E esse foi Super Mario Sunshine. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Foi uma das experiências mais medianas, ruins, boas? Eu realmente não sei. Enquanto eu jogava esse jogo para fazer essa review, eu senti um misto de emoções. Eu senti alegria, senti raiva. Eu quis tacar meu celular na parede. E quando eu finalmente finalizei tudo isso, eu fiquei aliviado. O foda é que a Nintendo errou muito em tudo que ela acertou no Mario 64 nesse jogo. Bem, quase tudo na real. Mas isso não tira o fato de que faz ele ficar meio na sombra do seu irmão mais velho, que é muito mais legal e bonito. E pra tacar ainda mais sal na ferida, no console seguinte tivemos o Mario Galaxy. Um jogo que simplesmente é melhor em tudo. Mas calma, meus amigos. Calma aí, porque nem tudo é um mar de bosta. Porque temos uma versão melhorada chamada Super Mario Eclipse. Adiciona novas fases, novas possibilidades, novos movimentos, uma física melhorada e correção de vários outros bugs. De longe, a melhor versão para você jogar Super Mario Sunshine hoje em dia. Enquanto ao original, jogue se você for realmente fã de Super Mario. Se gostar, beleza. Se não gostar, esse jogo só não é pra você.